gigante, beleza? Vamos lá. Bitcoin fechou acima da nossa EMA de 50 períodos no gráfico semanal. Ou seja, essa semana eu acredito que nós teremos um pouco mais de otimismo dentro do mercado, né? Afinal, tivemos uma queda gigantesca, né? Estamos chegando aqui numa queda aproximadamente de 42%. Se a gente for basear no pavio, chegamos a 50% de queda, né? E realmente é uma queda que assustou muita gente, muitas pessoas se desesperaram e consequentemente venderam nessa queda, né? Aqueles que compraram lá na região dos 30 mil dólares, 32, 33, realmente já está tendo lucro agora nesse momento, né? A gente vê claramente que a semana já começou com um candle positivo, né? Ainda estamos numa região de acumulação, essa região de acumulação ela pode durar muito tempo. Estamos vivendo um momento de indecisão do mercado, porque quando o mercado começa a andar de lado, a gente começa a ter uma indecisão muito grande, né? Agora, o Bitcoin precisa de testar essa região que ele rompeu, né? Que seria aproximadamente que os 45 mil dólares, né? E aí ele poderia fazer um pullback aqui, e a gente vai depender realmente da força desse candle para ver se vai ter chance de entrar nesse ponto de acumulação e a gente pensar numa continuidade no movimento de alta, tá? Ou podemos aí ficar brincando aqui nessa região, né, até o mês de agosto e setembro voltar a romper essa região de acumulação aqui e fazer um novo ATH. Principalmente porque vários analistas do mercado estão prevendo Bitcoin a 100 mil dólares no final do ano, tá? E também fundos de investimentos tá com esse ponto de venda dentro do mercado, né, de 100 mil dólares. Então, eu acho que isso traz realmente um otimismo muito grande e uma perspectiva para o fim do ano de 2021 a gente alcançar essa região. Bacana, tivemos um fechamento muito bom no gráfico semanal, fechamos acima da nossa EMA de 50 períodos, o que a gente já vinha falando que tinha que fechar, realmente tinha que bater nessa região e voltar a subir. É o que está acontecendo agora nesse momento. Agora a gente precisa de ver como o preço vai se comportar ao longo desses dias aí semanal. Outro ponto também, eu trouxe para vocês aqui do grupo gratuito da CryptoGiant no dia de ontem uma análise mostrando que a gente faltava 14 horas para o fechamento do candle semanal e se fechasse acima da EMA de 50 períodos, isso ia trazer um grande otimismo para o mercado. E aí eu mandei um sinal de compra, né, do Bitcoin, Ethereum, BNB, Link, Nano, Comp, Luna e VRA. Veja que Bitcoin estava na hora do anúncio dessa postagem, 34 mil dólares, Ethereum 2 mil, BNB 258 dólares, Link 19,26 dólares, Nano 5,60, a Comp 324 dólares e a Luna 5,47. A VRA teve uma queda gigantesca, né? E consequentemente a gente na hora dessa postagem ela estava valendo aí um centavo aproximadamente, né? E agora no dia de hoje, ou seja, a gente postou isso ontem no dia 23, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a data, dia 23 de maio, né? A hora às 6 horas e 57 minutos, né, da manhã. E hoje o Bitcoin tá dando aí um ganho para a gente de 7% já, baseado na entrada de 34 mil dólares. A Ethereum tá dando aí 15%, baseado também no ponto de entrada dos 2 mil dólares. BNB subiu bem, se recuperou igual o Bitcoin e Ethereum, então trouxe para a gente um ganho de 14% até o momento, né? Baseado no nosso ponto de entrada. A Link 19% é um projeto muito bom que vocês devem ficar sempre atentos a ela. Então teve uma recuperação muito boa também, seguindo o padrão do Bitcoin e deu pra gente aí 19% de rentabilidade baseado no ponto de entrada de ontem. A Nano tá batendo 22%, apesar de que teve uma correçãozinha aqui, ó, no último horário, se a gente ver, subiu lá e teve uma correçãozinha. Então a gente precisa de esperar recuperar um pouquinho mais para ter um ganho dos 22%. Nesse exato momento a gente está com 15% apenas, né? 14% aí de ganho baseado no ponto de entrada. Comp é outro projeto que vocês devem ficar atentos, projeto muito bom. Estamos com um ganho de 15% nela. Aqui é Luna USDT, estamos aqui no site da Binance.
veja claramente que tivemos também uma alta bacana, chegou a atingir 18%, mas já teve uma correçãozinha e agora nesse exato momento está sendo 6% aproximadamente de ganho, tá? Agora vamos à nossa queridinha VRA. VRA teve uma recuperação boa também, a gente indicou lá na faixa de 1 centavos, né? E nesse exato momento agora a gente está batendo 0,0115, né? Aqui ó, 0,015. Então, consequentemente, já estamos com um ganho aqui de 29% aproximadamente na VRA. Um ganho particularmente bom, né? A maioria desses projetos, como a gente só colocou compra, a gente não colocou um stop neles, né, lá dentro. Então, muitos deles testaram, eu vejo que eles realizaram um fundo, né, mas foram realmente um pouco mais abaixo da região que a gente tinha sugerido de comprar. Quem colocou stop pode ter tomado stop aqui, ó, nessa região. Como a gente não sugeriu stop, a gente se baseia somente no ponto de entrada nosso. Como o mercado está muito volátil, são tipos de operações muito arriscadas, são operações que o trader tem que saber o que está fazendo para ele não se prejudicar. Olhando o gráfico diário das criptomoedas, a gente vê já um pouco mais de otimismo, né? Igual eu falei, batendo na região da EMA de 50 períodos e tendo essa recuperação, realmente traz uma energia um pouco mais positiva para essa semana. E as criptomoedas já começaram a ter uma recuperação bacana. Matic 56% aí nas últimas 24 horas, FTM aí ó 37%, MKR aqui ó 46%, a One 28%. Então tem vários projetos aqui que está tendo uma boa recuperação. A Link aí ó 20%, né? É bacana a gente ver isso no início da semana porque realmente traz uma perspectiva de recuperação, pelo menos aí até os 45 mil dólares aí no Bitcoin. E nenhum ativo ele vai cair também em linha reta, a não ser que seja uma shitcoin, a não ser que seja um ativo que está passando por uma manipulação. Fora isso, o ativo ele sempre vai ter uma correção e depois uma recuperação, né? Isso é fato, tá? E depois ele volta para a tendência dele. Se for uma tendência de baixa, a gente vai ver uma recuperação e depois continuidade do movimento de queda, de baixa. E caso a tendência continue sendo de alta, a gente vê uma queda, depois logo em seguida uma recuperação e ele começa a fazer pontos superiores cada vez mais altos. Esse gráfico aqui, ele traz uma informação muito importante, que é a quantidade de bitcoins movimentados, né, em determinadas épocas, né? Então a gente pode até constatar aqui que no mês de abril e maio, né, a gente teve uma grande movimentação de bitcoins, né? Então veja que ultrapassamos aqui a movimentação de 2 milhões de bitcoins movimentados somente no mês de maio, né? Em abril, nós tivemos uma grande movimentação também. Olha aqui, ó, chegando aproximadamente aí 3 milhões e 500 bitcoins movimentados. Outras épocas que teve uma movimentação muito parecida foi nos 35 mil dólares, né? Veja que a gente teve uma grande movimentação aqui, ó, nessa região. Por último aí na faixa dos 10 dólares aí, né? Então a gente tem batido alguns recordes de movimentações de bitcoins em determinados pontos estratégicos de preço, né? Então 60 mil dólares teve essa movimentação, que foi uma movimentação muito grande, que a gente pode até confirmar, né, ratificar aquilo que a gente tinha previsto, que era as baleias que estavam vendendo bitcoins. E aí a gente vê agora claramente que foi isso que aconteceu. Muitos investidores têm dado motivo para essa queda do Bitcoin sair de 64 mil dólares aí para a região de 32 mil dólares. O motivo que tem dado é justamente o fato da China ter banido as criptomoedas lá, né? E quando a gente analisa o ponto de histórico do Bitcoin, a gente vê claramente que isso já ocorreu várias vezes, né, na história do Bitcoin, né? E nesse gráfico a gente vê isso, né? Vê que aconteceu em 2017, aconteceu em 2019, né? Aconteceu em 2018, né? E em 2021 novamente veio essa notícia à tona, né? E aí aqui nesse gráfico ele mostra os momentos que essas notícias ocorreu, né? Veja que em 2018, olha onde que ocorreu essa notícia, e consequentemente o mercado teve uma queda. Em 2017, ó, também novamente teve essa notícia e também teve uma queda. Na região de 2019 ficou tendo uma acumulação, né? Não chegou a ter uma queda gigantesca, mas depois logo em seguida teve uma queda, né?
E agora, em 2021, a gente está vivenciando novamente isso, né? É uma forma de manipular, não deixa de ser uma forma de manipular, porque a China realmente é um dos países que mais tem quantidade de bitcoins, então, em sua propriedade, desde as minerações que ocorrem lá dentro do país, tudo. Então, juntando tudo isso, a China ela tem uma grande quantidade de bitcoins. Então, é muito interessante eles próprios estar falando isso, né? Sabendo da quantidade de criptomoedas que eles têm aportes. Foi feita uma pesquisa com vários fundos de hedge e 86% deles têm interesse em colocar mais dinheiro no mercado de criptomoedas no ano de 2021. Apenas 14% deles não têm interesse de colocar mais capital dentro do mercado. Isso realmente demonstra a força do interesse das instituições e dos fundos em prol do Bitcoin continuar crescendo e as criptomoedas continuar crescendo no ano de 2021. Isso é uma notícia muito relevante, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando de queda no mercado de criptomoedas. O Bitcoin já morreu mais de 415 vezes. Sempre quando o mercado tem alguma queda, as pessoas saem falando que o Bitcoin morreu e que agora vai a zero e que os fundamentos não existem e, consequentemente, sempre depois, na medida que passa todo esse medo criado, né, a gente vê uma recuperação do Bitcoin. Então, veja a quantidade de vezes que ele já morreu, né? A gente viu somente no ano de 2021 mais de 22 mortes no Bitcoin. A gente vê aqui, em 2021 a gente teve 22 mortes, em 2020 a gente teve 14 mortes do Bitcoin. Então as pessoas falando, né, esse efeito criado nas mídias sociais de que o Bitcoin estava morrendo, porque teve uma grande queda. Em 2019 a gente teve 41 vezes, né, esses episódios de mortes do Bitcoin, né? E 2018, 93 vezes. Então, quanto mais o Bitcoin corrige, mais as pessoas começam a achar que ele morreu, né? Sempre o medo vai fazendo com que as pessoas criem essa perspectiva, criem essa ilusão de que ele vai morrer, sem estudar realmente os fundamentos do Bitcoin, entender, né, a quantidade de empresas que cada vez mais está acreditando na tecnologia blockchain. E o Bitcoin, lógico, ele é o rei, ele é o que criou, é o que fez com que tudo isso existisse. Então a gente precisa sempre de dar um voto de confiança para o Bitcoin, afinal ele está aí há mais de 12 anos aí em plena operação, né? Então a gente precisa de parar de acreditar nessas ilusões criadas na mídia social. Olhando o gráfico arco-íris do Bitcoin, a gente vê que ele ainda não bateu na região vermelha. Então, comparado com 2013 e 2017 e 2018, ainda a gente não chegou próximo da máxima do Bitcoin, que é a máxima da qual provavelmente os investidores estão aguardando, que é aí na faixa de 152 mil dólares, 125, né? Nessa faixa de preço aí aproximadamente. Mas o 100k realmente, ó, onde eu parei aqui, é justamente a região mais importante, porque é uma região onde muitas pessoas estão aguardando e, consequentemente, pode realizar vendas, né? Mas ainda a gente nem chegou próximo dessa zona e o Bitcoin já começou a corrigir, né? Essa correção, por um lado, ela é muito boa, ela dá um fôlego para o mercado para realmente entender que a gente pode voltar para um movimento de alta, tá? Tem muita gente dizendo agora que ele vai voltar a corrigir, vai lá buscar 10, 15 mil dólares, né? Mas, particularmente, a gente vive um momento diferente no Bitcoin. Em 2017, o Bitcoin não era tão conhecido, instituições não investiam tanto dinheiro. Então, a gente não pode comparar o mercado de bilhões de dólares com o mercado de trilhões de dólares. A gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Então, se você for querer que o Bitcoin caia lá para 10 mil dólares, 15 mil dólares, você está dizendo que o mercado de criptomoedas também vai cair para a região de bilhões de dólares. E a partir do momento que a gente rompeu a máxima de 1 trilhão de dólares, essa região ela é muito importante para o mercado de criptomoedas e, consequentemente, os grandes investidores não vão deixar isso acontecer, não vão deixar cair abaixo dessa região de 1 trilhão, porque afinal foi muito difícil de ser rompida. Então, esse 1 trilhão de dólares de market cap das criptomoedas se torna um verdadeiro suporte. Olhando o market cap das criptomoedas, a gente vê que chegou a bater em 2,5 trilhões de dólares e a gente teve uma queda agora em 1,5, 1,6 aí, trilhões de dólares, né? Essa queda realmente foi algo que o mercado não esperava e por esse motivo gerou todo esse medo. Mas se a gente analisar e comparar com, por exemplo, a queda das criptomoedas
no Corona Day, né, que foi dia 13 de março de 2020, a gente vai ver que a gente está muito melhor, porque naquela faixa de preço a gente estava na faixa de bilhões de dólares, agora a gente pulou de nível, a gente está na faixa de trilhões de dólares, né? Então a gente precisa ter uma perspectiva de crescimento, principalmente porque é uma região de 1 trilhão de dólares, foi difícil de ser rompida, e ela se torna um suporte muito grande, né? Por mais que as criptomoedas tenham tido essa queda nessas últimas semanas, a gente precisa de ter uma visão de que 1 trilhão de dólares agora se tornou um suporte para as criptomoedas. Se a gente analisar também o histórico de medo, tá, do Bitcoin, por exemplo, em 2020 a gente teve uma parte aqui onde o Bitcoin bateu nessa mesma região que está batendo nesse momento, né, e depois voltou a subir. Da mesma forma aqui em setembro de 2020, né? Se a gente olhar na macro, né, sobre o Bitcoin, sempre quando o Bitcoin bateu aqui nessa região, ele voltou a subir, ó, né? Sempre no extremo medo. Em 2019, ó, batemos aqui e voltou a subir. Dezembro de 2019, bateu nessa região de medo e voltou a subir. Aqui, que foi justamente no Corona Day, né, que foi lá na faixa do dia 13 de março, né? A gente viu aí a queda gigantesca que teve, o medo chegou a bater aí um índice de 3, né? E depois, logo em seguida, voltou a se recuperar de forma rápida, né? E nesse momento, a gente não é uma pandemia que a gente está vivenciando, é apenas um food criado aí pelas notícias da China e também dizendo que os mineradores estão migrando todos os seus processos, né, de mineração para fora da China. E aí a gente vê que estamos numa região de medo, né? É lógico, pode aumentar um pouco mais esse medo? Lógico que pode, né? Porque a gente não tem como prever isso. Mas a gente já vê que é uma região muito importante e que sempre quando ela chegou nessa zona de medo, voltou a se recuperar. Então a gente precisa de ver isso como oportunidade e não como algo ruim, algo do qual pode prejudicar o mercado de criptomoedas. Imagine a pessoa que comprou a 65 mil dólares e vendeu a 50 mil dólares. E aí achando que o mercado ia cair, simplesmente o mercado voltou a subir a 55 e aí a pessoa foi lá e recomprou. E depois caiu para 30 mil dólares, tá? O mercado ele sempre vai buscar fazer você de bobo, fazer você de palhaço, tá? Então é importante você ter estratégia quando você estiver negociando. A gente tinha falado que 65 mil dólares, 64 mil dólares era uma região da qual a gente não estava muito confortável. Toda hora dentro da CryptoGiant a gente estava falando isso, porque realmente não tinha correção, a gente estava subindo de forma muito rápida, né? E consequentemente nesse mesmo processo, a quantidade de pessoas que buscava querer fazer investimentos nessas regiões que não estava dentro do grupo, né? Toda hora perguntando, é hora de boa de comprar, é hora de boa de investir mais, poxa, 65 mil, tá barato, vamos comprar mais, tal. Quem vai dizer que está barato ou está caro é o mercado. É o mercado que vai dizer isso. A gente viu pelo índice de medo. Quando o índice de medo está muito alto, né? Consequentemente está barato. Quando o índice de medo não está muito baixo, as pessoas estão eufóricas, significa que a oportunidade mora aí. A gente vai ter que definir todos esses tipos de estratégias quando você entra para negociar algum ativo. E aí que o mercado não vai conseguir te tornar de palhaço, não vai conseguir fazer você de palhaço, né? Porque você vai ter uma estratégia definida. E caso essa estratégia não ocorra bem, você vai ter um gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco ele serve justamente para te ajudar nesses momentos de queda do mercado, tá? Teve gente que gerenciou o seu risco na base de novas entradas, novos aportes, na medida que foi caindo, fazendo o preço médio. Teve gente que gerenciou o seu risco colocando um stop e tomando o stop consequentemente e tentando recomprar mais barato, né? E também teve aqueles que simplesmente falaram, não vou mexer em nada, porque a quantidade de bitcoins que ele tem é o suficiente e ele não quer perder elas. Tem gente que vai olhar para dólar e vai ter outros que vão olhar para Bitcoin. A quantidade de Bitcoins que você tem, entendeu? Então, quando o cara, por exemplo, tem 10, 5, 2, 3 Bitcoins, consequentemente, ele vai olhar para o mercado e falar, poxa, caiu em dólar, mas a quantidade de Bitcoins eu continuo tendo, né? E caso o cara precise, caso o investidor ele deseje ter dólar, aí sim
a estratégia muda e ele começa a olhar para dólar. Então, quando o mercado bateu 64 mil dólares, consequentemente, era um ponto de venda, né? Então, a gente precisa de ter isso em mente para que o mercado ele não faça você de palhaço. Ele vai te fazer de palhaço de diferentes formas, com manipulação, com notícias, com muitas das vezes twitters do qual a gente viu as correlações desses twitters manipulando o preço, né? A gente vê isso claramente que é uma manipulação por parte de preço a partir do momento que um Twitter sai e consequentemente o preço cai, ou muitas das vezes um Twitter sai e o preço sobe, né? Então a gente pode entender que essa manipulação ela é para o bem do ativo e muitas das vezes as pessoas vão entender que é para o mal do ativo. Só que por mais que você, por exemplo, esse vídeo, eu estou falando aqui para vocês sobre a tendência das criptomoedas, mas isso pode gerar uma manipulação. Isso pode gerar, porque afinal eu estou dizendo coisas boas das criptomoedas, então consequentemente você pode entender do outro lado que deve comprar. Então tudo é criado uma manipulação e você precisa de entender esses aspectos e lidar com eles de uma forma lógica, sem emocional, sem ligar as suas emoções aos ativos que você estiver negociando, porque se você ligar o seu emocional quando estiver perdendo para retirar ativo ou quando estiver ganhando, querer colocar mais grana, consequentemente você vai correr um grande risco de sair machucado desse mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço e a gente se vê na próxima.